Eu achei então a primeira parte do trabalho do artigo um pouco particular demais. Ele fala sobre o tipo das pessoas que moram em Bengala. E senti que no momento assim não nos adianta muito. Talvez no final a gente pode ler isso com proveito, a primeira parte. Porque tem muita coisa aqui que é muito interessante. Mas achei no momento um pouco complicado. Mas a partir da segunda parte a coisa fica totalmente como que neutra e universal. Então é muito interessante. Então se chama, o todo se chama The Brain of India, o cérebro da Índia. Um novo centro de pensamento implica num novo centro de educação. Um novo centro de pensamento implica num novo centro de educação. O sistema que prevalece em nossas universidades é um sistema que ignora a psicologia do homem. Carrega a mente laboriosamente com numerosos pequenos pacotes de informação cuidadosamente embrulhados e marcados, e através dos métodos usados nesse processo de carregamento, danifica e atrofia as faculdades e os instrumentos através dos quais o homem assimila, cria e cresce em intelecto, humanidade e energia. Leia logo mais uma vez. Um novo centro de pensamento implica num novo centro de educação. O sistema que prevalece em nossas universidades é um sistema que ignora a psicologia do homem. Carrega a mente laboriosamente com numerosos pequenos pacotes de informação cuidadosamente embrulhados e marcados, e através de métodos usados nesse processo de carregamento, danifica ou atrofia as faculdades e os instrumentos através dos quais o homem assimila, cria e cresce em intelecto, humanidade e energia. Agora ele vai falar de uma tentativa em Calcutá, o Colégio Nacional de Bengala, quer dizer, foi uma tentativa de nova educação. Ele próprio foi o diretor durante algum tempo lá. A nova educação nacional, como inaugurada em Bengala, procurou imensamente alargar o campo de conhecimento ao qual o estudante foi introduzido, e, na medida em que acentuou experiência e observação, aumentou o instrumento natural e fácil do vernáculo e encorajou o jogo de pensamento sobre o sujeito do estudo, o assunto de estudo, corrigiu o hábito de estragar os instrumentos de conhecimento pelo uso de falsos métodos. Mas muitos dos métodos viciosos e das ideias viciosas empregadas pelo sistema velho foram fielmente cultivados pelo novo, e a dominação
do conselho através de homens casados às velhas linhas, necessariamente tinha que levar a um efeito bem desfavorável sobre a integridade do sistema em suas feições mais progressivas. Mais ou menos. A nova educação nacional, como inaugurada na Bengala, procurou imensamente alargar o campo de conhecimento ao qual o estudante foi introduzido. E, na medida em que acentuou experiência e observação, aumentou o instrumento, ou fez crescer o instrumento natural e fácil do vernáculo e encorajou o jogo de pensamento sobre o assunto de estudo, corrigiu o hábito de estragar os instrumentos de conhecimento pelo uso de falsos métodos, ou métodos falsos, errôneos. Mas muitos dos métodos viciosos e das ideias viciosas empregados pelo velho sistema foram fielmente cultivados pelo novo. E a dominação do conselho através de homens casados ou às velhas linhas necessariamente tinha que levar a um efeito bem desfavorável sobre a integridade do sistema nas suas feições mais progressivas. Só mais um pedaço e depois voltamos. O defeito vital da nova educação foi que ela aumentou o montante de informação que o estudante foi obrigado a absorver, mas sem fortalecer o corpo e o cérebro suficientemente para lutarem com a massa aumentada de ferramenta intelectual e partilharam com o velho sistema o defeito de ignorar a psicologia da raça, da espécie. A mera inclusão da matéria de pensamento e cultura indianos no campo de conhecimento não faz um sistema de educação indiana. E a instrução dada no Colégio Nacional de Bengala foi somente um sistema europeu melhorado, mas não um sistema indiano ou nacional. Acho que podemos talvez voltar e mastigar um pouco e depois continuar. Então, no começo, assim, a coisa é mais aberta e depois estreita, porque ele pesquisa a questão da situação do Colégio Nacional de Bengala, mas a partir daí ele vai abrindo tudo. Então, primeiro diz, um novo centro de pensamento implica num novo centro de educação. Quer dizer, onde há um novo núcleo de pensamento, uma nova substância de pensamento, que deve ser centro, quer dizer, pensamento que deve se espalhar e irradiar, e com que, no mínimo, penetrar, se não dominar. Então, automaticamente, isso implica num novo centro de educação, que é só se houver uma gerações educadas nesse novo pensamento, que esse novo pensamento vai poder ser vigoroso e poderoso, que se fica na linha, vamos dizer, de um pensador, e algumas pessoas que se identificam com o pensamento do pensador, mas se a própria sociedade, o coletivo, não é atingido por isso, então não tem um novo centro de pensamento.
Então, ele diz, necessariamente, se se pensa em ter encontrado alguma ideia, alguma proposta, alguma percepção que deveria servir o todo e deveria mudar o todo, então necessariamente se deveria criar métodos de educação através dos quais este novo é diretamente levado aos jovens e feito o alimento, a substância, a estrutura de seu crescimento e sua vida. E a partir daí, então, justamente a questão se existe um novo centro de educação lá na Índia. E a partir daí as coisas se correspondem perfeitamente. Se é Índia, o Brasil, ou a Europa, ou os Estados Unidos, é tudo a mesma coisa, praticamente. Então, o sistema que prevalece nas universidades é um sistema que ignora a psicologia do homem. Carrega a mente laboriosamente com numerosos pacotinhos de informação, cuidadosamente embrulhados e marcados, e outros de métodos usados neste processo de carregamento danifica ou atrofia as faculdades e os instrumentos através dos quais o homem assimila, cria e cresce em intelecto, humanidade e energia. Então, o que quer dizer se ele diz o sistema que prevalece nas universidades ignora a psicologia do homem? Não tem até faculdades de psicologia nas universidades? E não é quase hoje em dia toda a escola que tem uma psicóloga cuidando? O que quer dizer isso? O sistema que prevalece nas universidades é um sistema que ignora a psicologia do homem. O método de ensino não leva em conta o ser humano como um todo, toda a complexidade. Que a psicologia não seria aqui, vamos dizer, a ciência bebê que nasceu no princípio do nosso século, ou no fim do século passado. Mas a psicologia do homem é a constituição total, interna especialmente, as correlações das várias faculdades e energias e tendências e possibilidades e experiências, funcionamentos do ser humano. Quer dizer, o que podemos dizer naturalmente e necessariamente compõe cada homem, a cada homem. Então, se uma aprendizagem deve ser bem sucedida, deveria levar em conta a constituição de um ser humano em termos interiores, mentais, emocionais também, seu processo, ou vamos dizer, seu funcionamento de crescimento, suas capacidades de absorção, o processo de absorção, as formas das quais ele como que naturalmente se usa para adquirir conhecimento. Então, um sistema que ignora isto e unilateralmente só se baseia, vamos dizer, num dos processos, num dos funcionamentos, é algo que trabalha contra a natureza humana e não pode ser bem sucedido, porque ignora o que o homem é. Então já vimos pela formulação dela que a questão de ter pacotinhos, numerosos pacotinhos de informação cuidadosamente embrulhados e marcados, que cada coisa, termo que eu uso sempre é etiquetado, não? Quer dizer, tem a sua etiqueta
e se recebe tudo já bem limpo, bem preparado e bem formulado. E são realmente pacotinhos que a gente compra ou recebe. Não? Isso então é para ser inserido no cérebro. Isso seria aprendizagem nas universidades. E ele então, como ele diz, no final, ele deixa transparecer no mínimo, e não só transparecer, mas bastante afirmativamente coloca o que seria o certo. Então ele diz, este método da mera informação, do carregamento da mente com mera informação, danifica ou atrofia. Danifica quer dizer sobreexige ou indevidamente trata as faculdades que nós temos, e atrofia quer dizer certas faculdades não são usadas simplesmente, não são treinadas, não são avivadas. Então, sem funcionamento, atrofiam. Então, danifica esse sistema de informação ou atrofia as faculdades e os instrumentos, e agora vem a coisa positiva, através dos quais o homem assimila, cria e cresce. Agora é interessante e totalmente inesperado. Cresce em intelecto, sim, quando você vai para a universidade deve-se crescer em intelecto, é óbvio. Mas ele diz, cresce em intelecto, humanidade e energia. Aí está assim toda a diferença, né? Fundamentalmente. Mas fundamentalmente. Quer dizer, que a universidade deveria, no fundo, ou a educação deveria produzir, favorecer e fazer crescer é não só um intelecto, mas um homem, que é uma pessoa total e com uma visão total do mundo e que se saiba situar vigorosamente e claramente no mundo e que também tenha uma energia tão crescida, tão trabalhada, que esta pessoa possa ser um bom instrumento dentro do todo e fazer um bom serviço. Então, se o intelecto é formado, mas o homem é defeituoso, a energia fraca, então não serve para nada. Humanidade, se ao meu ver, ele não diz humanity, é manhood, quer dizer, a qualidade de ser homem, a qualidade específica de ser homem. Quer dizer, um conhecimento daquilo que é o homem e o assumir-se como homem, como o ser dotado de consciência e de energia, de percepção e visão e tudo mais. Então, a nova educação nacional que foi inaugurada na Bengala procurou uma coisa, ela não mais deixou, vamos dizer, o campo de conhecimento estreito, como ortodoxo, por assim dizer, mas ampliou imensamente. E fez também duas coisas boas, diz ela. Ela acentuou experiência e observação. Que não deixou só a coisa pronta chegar aos estudantes, mas estimulou a experiência própria, pesquisa, experiência e observação. Quer dizer, não o receber as coisas prontas e pré-fabricadas, mas a capacidade de olhar, de olhando perceber, distinguir, discriminar. Acho isso. Analisar. A observação é isso. Ver.
a capacidade de ver, de perceber ao ver. E ela empregou e positivou o instrumento fácil, natural do vernáculo e encorajou o jogo de pensamento sobre o assunto de estudo. Que não seria só uma opinião prevalecendo, mas o assunto de estudo foi feito como que um foco a partir do qual cada um podia, como que brincando com o pensamento, descobrir o que era isto. E corrigiu o hábito de estragar os instrumentos de conhecimento pelo uso de métodos errôneos. Quer dizer, método errôneo seria, por exemplo, copiar as coisas, não? Deixar um outro elaborar e copiar. Copiar na última hora e depois apresentar isso como trabalho próprio. Isso é um método tão falso que só pode estragar. Mas dizer, muitos dos métodos viciosos, as ideias viciosas, empregadas pelo velho sistema, foram fielmente ou com fé cultivados pelo novo e no conselho, parece conselho do colégio, então possivelmente o conselho de educação da Bengala, dominaram homens identificados com as velhas linhas. E assim então a coisa era obrigatoriamente ou tinha que levar obrigatoriamente a um efeito bem desfavorável em relação à integridade do sistema quanto às suas feições mais progressivas. Acho que podemos deixar isso nesse pé, acho que não tem tanta importância para nós. Um outro defeito vital da nova educação foi que ela aumentou o montante de informação que o estudante foi obrigado a absorver sem fortalecer o corpo e o cérebro suficientemente para lutarem com a massa aumentada de ferramenta intelectual. Então aí tem um primeiro ponto, assim, me parece interessante para nós. Que a questão não seria só aumentar o montante de informação, obrigando o estudante pela criação de exames, critérios, etc., a absorver isso, mas simultaneamente fortalecer o corpo e fortalecer o cérebro suficientemente. Então, fortalecer o corpo, aí estamos nessa linha da criança mágica, nessa percepção, não? Que se abre a partir daí, onde o Joseph Churton Pearce diz que o crescimento da inteligência, das capacidades cerebrais, é paralelo ao crescimento físico. E onde o crescimento físico for impedido ou mal conduzido ou não aproveitado totalmente, que também a inteligência não desperta totalmente. Eu falei nos encontros, não, no treinamento desta pesquisa que ele cita das crianças africanas e crianças da classe média dos Estados Unidos, não, que as africanas, embora sem nenhuma cultura intelectual, nenhuma cultura de civilização, no entanto, superaram em capacidade de inteligência de longe as crianças americanas. Ou seja, as crianças africanas com 3 anos tinham o nível que as outras nos Estados Unidos só alcançaram aos 5 anos. Não, justamente o constante movimento, não? O fortalecer do corpo,
forçosamente ser levado em atividade, acompanhar tudo, perceber, se defender contra, etc, etc. E os outros todos protegidos, embrulhados, castrados em relação à sua experiência de mundo. O que é todo nosso próprio destino, né? Nossa própria questão. Nesse sentido, talvez, pode-se quase dizer que talvez as crianças de pobres talvez tenham mais chance de se treinar nesse sentido do que as crianças da classe média ou dos ricos. Porque eles não têm quarto próprio e cama própria, e não têm sossego, mas a toda hora são mexidos, não? Só que falta é o alimento depois, não é? Eles ficam mais com água suja do que só se recebe água fervida. Sim, mas eu falo de uma outra coisa aqui, não é? Quer dizer, o próprio movimento, o não ter seu lugar próprio e assim ser remexido a toda hora, talvez favoreça uma primeira... E realmente, as crianças, vamos dizer, se viram com muito mais facilidade na vida do que crianças da classe média, com certeza. Só que é uma certa primitivização se produz ao mesmo tempo, pela pobreza do ambiente, pela falta de inteligência dos pais, não? Já tem pesquisa científica nesse sentido, no Rio mesmo, pessoas fizeram pesquisas com crianças de favela. Sim. É nesse sentido que eu falo, os resultados? E o consciente de criatividade das crianças Isso. é muito mais alto. Isso. A Lídia também fez pesquisa nesse sentido, no parque da cidade. Uhum. É interessante com relação aos brinquedos dela. Sim. Eles fabricam coisas assim. Porque não são castrados, entupidos pelos brinquedos ociosos fabricados, não? Pela indústria. Uhum. E o que seria isso agora? Isso seria fortalecimento do corpo, mas fortalecimento do cérebro. O que quer dizer isso? Você falou também conforme um desafio, que aí o cérebro reage e aumenta a inteligência, né? Você falou não sei o que espécie de... Acho que é um sentido que Gisela fala, não? Como que se poderia formular isso? Então, mesmo que ela, por exemplo, como, quer dizer, o ponto da construção, né? Quer dizer, exercícios em que você treina capacidade de atenção, de percepção, de discernimento. Eu não digo que seja necessariamente, tem que ser aquele tipo de exercício, mas eu digo oportunidades em que o objetivo seja esse, né? Treinar essas capacidades do cérebro, né? O exercício que nós fizemos ontem aqui, por exemplo, ao meu ver, assim, é um exercício de primeira classe para, vamos dizer, a agilização do cérebro, não? Quer dizer, cumprir em tempo curto e com precisão funções assim bem diversas, não? Bem complexamente diversas, e cada uma exigente em si, e cada uma exigindo uma atenção diferente, inclusive uma atividade diferente do corpo, uma sensibilidade diferente. Isso, ao meu ver, é altamente estimulante, altamente formativo para o cérebro, com certeza.
Mas nesse sentido, vamos dizer o que ela diz. Qualquer nova problemática que ultrapasse as anteriores é construtiva. Se ela pode ser, se ela é colocada, compreendida nesse sentido de ser algo para cuja descoberta ou solução o cérebro tem que procurar, vamos dizer, abrir um novo espaço, abrir uma nova energia, abrir um novo movimento, não é? Mas não deveria ficar sempre no mesmo tipo, né? É. Porque eu imagino assim que, vamos dizer, se você tem, em termos de problemas de matemática mesmo, né? Que Sim. cada um que você faça, ou cada tipo que você faça, é um novo desafio. Mas está sempre dentro do mesmo tipo, né? É, mas novo para mim, novo desafio não seria na mesma linha. Seria justamente, para mim, o novo desafio seria mais justamente a diversidade de campos, ou combinação de vários problemas, do que, vamos dizer, a ascensão numa só linha. Embora isso possa também levar a uma certa perfeição. Tem a ver com aquilo que você falou nos encontros das circunvoluções. É o que a mãe fala, não é? Sim. Só aí não seria bem um treino do cérebro, porque aí é uma coisa, você ouve, deixa entrar, e a coisa trabalha por si, você nem percebe, que não é algo sistemático. E aqui na educação, vamos dizer, nas universidades, deveria ser algo sistemático, ou que realmente complete o lado só intelectual ou racional. Ou, por exemplo, ontem, sobre a música africana, não? Bater o ritmo, depois se movimentar, que é só em dado momento e de uma certa maneira só. Quer dizer, isso é, juntamente com a atividade física, uma exigência cerebral, por excelência. E assim estimula, assim forma, cria. E agora ele diz a razão por que fortalecer o corpo e o cérebro, diz ele, fortalecê-lo suficientemente para lutar com a massa aumentada de ferramenta intelectual. Que o cérebro vai como que naturalmente até um certo ponto absorve, compreende, consegue assimilar. Mas se então a massa de elementos é aumentada, o cérebro tem que ser mais energético, mais hábil, mais capaz. Lutar quer dizer justamente não aceitar passivamente e deixar imprimir, mas na luta identificar, conquistar, possuir. Não? Isso quer dizer lutar. Que não compreender primeiro, mas insistir, pegar, penetrar, aprofundar, repetir, voltar para isso até possuir. Será que isso é uma luta, vamos dizer, que na criança pode ser estimulada? Ah, óbvio. Sim, claro que pode, mas depende muito também da pessoa um pouco, né? Ou não, isso interessa ser todas as pessoas que têm essa capacidade, ou mais ou menos. Até um certo ponto todo mundo tem. Quem é um ser humano tem um cérebro e o cérebro humano é capaz. Lembre-se como a mãe diz, só se você tiver um defeito material de cérebro, e mesmo assim você pode, não é impossível, não é impossível. Então, e além disso, então, o defeito especial foi que se ignorou outra vez
a psicologia do ser humano. Quer dizer, quais são os processos como que naturais de aprender, ou, não sei, talvez, por exemplo, a questão nas aulas, por exemplo, das crianças na escola, que simplesmente se força as crianças a estarem nas carteiras e só no recreio se dá alguma possibilidade de gritarem e correrem. Mas não se faz nada sistematicamente para contrabalançar a força vital acumulada e que não tem descarregamento e força, por outro lado, artificialmente a memorizar. Então, isso é contra a psicologia do ser humano, contra a psicologia do crescimento da criança. Ela tem força vital excessiva. Ela não tem capacidade de memorizar. Não tem, naturalmente. Ou só limitadamente. Então, é contra a criança que se faz nas escolas. Como? Fortalecimento do corpo. Esse fortalecimento do corpo seria o quê? Acho que é nesse sentido que a gente fala. Se o corpo é, vamos dizer, envolvido, incluído em processos mentais de pensamento, se eu tenho que obedecer a comandos mentais, ou, vamos dizer, como que a manifestação do trabalho mental se efetua através do corpo, vamos dizer, eu tenho que fazer, como as técnicas que a gente faz, não? É o corpo que vai dizer se a coisa realmente foi entendida e dominada, a ordem mental. Então significa como que o corpo começa a ser incluído no processo intelectual, de intelectualidade, de pensamento. E assim como que a frente do intelecto se aumenta notavelmente. Porque não é só um cérebro e um corpo indiferente, mas é como que uma única respiração no ser físico todo, que procura compreender, contribuir, apoiar, etc. É nesse sentido. E também isso também reforça a aprendizagem, reforçaria? É. A capacidade mesmo de aprendizagem. Acho que a gente tem que ser bem justo que nos últimos anos tem-se sentido que alguns colégios, alguns grupos, como Piaget, essas coisas, tem gente que está se esforçando nesse sentido. Porque isso, quando é que foi escrito? Aí talvez já é um pouquinho da reação, né? Das Fábrica e outros, né? Tentativas sempre são feitas, mas ele fala de coisas assim me parecem mais fundamentais. Que continua. Haveria também qualquer necessidade desse fortalecimento do corpo para que a própria capacidade mental também se revigore. Além. Nesse sentido, de se interligar. Ponto assim que a mente não conseguiria ir além daquilo se o corpo não fosse. No sentido da própria consciência do corpo, como que contribuir, não? Ou apoiar. Afinal, a mente também tem como órgão, é baseado no órgão físico. Então, se esse órgão físico pertence a um corpo que ele próprio, em sua substância, é mais conscientizado, mais inteligente, mais rápido de reação, etc., mais sensível, com certeza o cérebro terá um ambiente muito mais propício e poderá ir mais longe. Com certeza. Mas eu penso também em termos bem práticos, não? Se a gente assim, pensa muito, ou ouve muito, ou lê muito, ou escreve muito, vamos dizer, se cansa. Não é só o cérebro, mas o corpo cansa mesmo. Ou vamos dizer, se o cérebro cansa, o próprio corpo demonstra os sinais de cansaço. Então, se o próprio corpo é revigorado e é mais potente e mais
elástico em toda a sua reação, vamos, o próprio cansaço não vai tão facilmente se apoderar dele. Com a minha recomendação, não? Que faço agora quentemente. Quem estiver aqui cansado, o que é muito compreensível pelo dia que precedeu, é aconselhável afastar-se da cena, relaxar um pouco e voltar aqui assim menos refrescadinho, com o corpo todo remontadinho. Aí vai ouvir bem e entender tudo. Mas quem não o faz, não vai entender. Maria, você não quer se afastar daqui, deitar um pouquinho, relaxar e voltar? Não tem sentido. Você perde tudo e você não fica... Seu corpo não fica bem assim. Não tem sentido. Estamos lendo justamente sobre isso, estava citando aqui. Ele diz justamente não só para o cérebro, mas fortalecer o corpo. Que dá condições a ele para assumir o cérebro. Muito simples. Não, a própria gente... Vamos dizer, me ocorre às vezes quando estou muito cansado cerebralmente, vamos dizer, ou eu relaxo no chão, ou eu faço um treino rápido, 5, 10 minutos. É o mesmo efeito, praticamente. É o mesmo efeito. Quer dizer, se o corpo pode ter seu direito, por assim dizer, então o cérebro outras obedece, se é capaz. Assim. E agora é interessante porque a gente falou sobre a alma da nação e sobre a nação brasileira, etc. Então é interessante isso aqui, eu acho. A mera inclusão, então o Colégio Nacional de Bengala seria o Colégio Nacional ideal, para assim dizer, não? E qualquer nação, para assim dizer. Lá da Índia, aqui poderia ter um Colégio Nacional da Bahia. Então a mera inclusão da matéria de pensamento e cultura indianos no campo de conhecimento não faz um sistema de educação indiano. É óbvio, se vamos dizer, nada muda, só ao que já se aprende se acrescenta em uma matéria chamada cultura indiana. E então se lê sobre a cultura indiana, não sei, dos séculos, o que aconteceu na pintura e na filosofia e na religião. Então, mas do mesmo jeito como sempre, tem que decorar, tem nota, tem exame. Então não é uma educação indiana, é óbvio. E a instrução, dizer então, dada no Colégio Nacional de Bengala, foi somente um sistema europeu melhorado, mas não um sistema indiano ou nacional. Está claro, não é isso? Parece óbvio mesmo. Um outro erro que tem que ser evitado e ao qual mentes sem cuidado, descuidadas, não sei, são submissas, é a ideia reacionária. Reacionária existe? Reacionária? Nunca usei a palavra. Que, a fim de ser nacional, a educação deveria reproduzir as feições do velho tol sistema de Bengala. E não sei o que é tol. Em itálico deve ser uma palavra Bengala. Quer dizer, um velho sistema de cultura, certamente, de comportamento, não sei, de pensamento de Bengala.
nacional deve ser jesuíta, ou deve ser, não sei, deve reproduzir uma coisa que aqui foi característica na Bahia ou no Brasil, num dado século, e representou o auge de nacionalismo. Então, se voltarmos a esta condição, então nós temos realmente uma educação nacional. Então, é nesse sentido. Então, ele diz, não é a Índia do século XVIII, parece que foi o século do sistema atual, a Índia que, através de suas deficiências morais e intelectuais, se deu para dentro da proteção dos estrangeiros, que se entregou à proteção dos estrangeiros, aos ingleses, que nós temos que reavivar, mas é o espírito, os ideais e os métodos da Índia antiga e mais poderosa, numa forma ainda mais efetiva e com uma organização mais moderna. Então ele diz, em vez de voltarmos a uma certa época com certas feições aparentemente nacionais, nós deveríamos ir às raízes do país, se queremos uma educação nacional, e trazer de lá os grandes ideais, os grandes poderes, mas não copiando, mas de uma forma mais efetiva e numa organização mais moderna, adequada ao nosso século. E agora é muito, acho assim, muito interessante e empolgante. Qual foi o segredo daquela gigantesca intelectualidade, espiritualidade e força moral supra-humana que vemos pulsando na Ramayana e Mahabharata, na filosofia antiga, na suprema poesia, arte, escultura e arquitetura da Índia? Qual foi a base dos trabalhos públicos incomparáveis e dos atingimentos de engenharia, das indústrias opulentas e esquisitas no sentido muito refinadas, dos grandes triunfos de ciência, estudo, legislação, lógica, metafísica e a única estrutura social, o que suportou o heroísmo e o autoabandono do kshatriya, do membro da classe dos guerreiros, do Sikh, outra classe da Índia, e do Rajput, outra classe, deve ser tudo guerreiros, o que suportou eles e o que suportou a inconquistável vitalidade e persistência nacional. O que foi isto que estava atrás daquela civilização em relação a em frente de todas, uma palavra que não descobri, massiveness, seria a qualidade de ser maciço, pela solidez e enormidade de seus traços básicos e da perfeição de seus detalhes. Então, assim, todo um questionamento. Qual foi o segredo daquela gigantesca intelectualidade, espiritualidade e força moral supra-humana que vemos pulsando na Ramayana e na Mahabharata, na antiga filosofia, na suprema poesia, arte, escultura e arquitetura da Índia? Aí nós todos assim sabemos só alguma coisa, não? A gente não tem o conhecimento cultural, o que foi a Índia antiga, sabemos alguma coisa. A Gita, que é assim mais conhecida, Bhagavad Gita, é um episódio da Mahabharata.
Quer dizer, dentro disto um episódio, uma coisa pequena. Então, a partir daí se vê, assim, como a coisa deve ser imensa, mas imensa. A Ramayana é a história, a epopeia que fala de Rama e Sita Ravana. Eu contei várias vezes alguma coisa disso. Depois a antiga filosofia, Upanishad, Veda, Vedanta, é da suprema poesia, arte, escultura, arquitetura da Índia antiga. O que foi o segredo disto? Qual estava na base daqueles trabalhos públicos e atingimentos de engenharia incomparáveis? Não sei bem a que se refere. Que na Índia antiga se tinha grandes conhecimentos, por exemplo, de astronomia. Agora, os trabalhos de engenharia, não sei. Ah, sim, claro. Por exemplo, o templo Konarak, da Índia antiga, foi construído na boca de um rio. Se construiu primeiro uma ilha artificial e sobre a ilha um templo que em seu próprio planejamento, assim, é gigantesco, totalmente fora de comparação. Mas não só, como digo, em algum lugar do continente, mas se viu que uma boca de rio, especialmente grande e imponente, seria o lugar certo. Então, primeiro se criou dentro disso uma ilha artificial que suportasse aquele templo enorme. Não? Então, um trabalho de engenharia aí fantástico, não? Para conseguir isso. As indústrias riquíssimas e finíssimas, esquisitas, que é esquisito no sentido, me parece, de super requintado, não? E os grandes triunfos de ciência, os átomos, nós falamos dos átomos e do universo e tudo mais, de estudos, legislação, lógica, metafísica, é a única estrutura social, a estrutura social única. Que é coisa que a gente não tem muito conhecimento, mas todas as coisas assim muito elaboradas, muito claras e fantasticamente estruturadas. Depois, interessante a pergunta, não? O que suportou o heroísmo e o autoesquecimento de si, abandono de si, do Kshatriya, que é uma ética de casta tão forte que quem pertencia à casta automaticamente era equipado com heroísmo, com desconsideração da própria vida total. Vamos dizer, qual o fundo disso? De onde se nutre, de onde se constrói? Não pode ser uma moral exterior, um mandamento religioso. Tem que ser algo mais profundo na alma que consegue esta atitude tão forte. Quer dizer, o que foi isto dizer que estava por detrás desta civilização em relação à qual nenhuma é superior na massiveness, na massa e solidez, densidade, grandeza de suas grandes linhas e da perfeição dos detalhes. Que não foi algo grandioso, mas algo, quando se vê arte indiana, quer dizer, como isso é executado em minúcia, não? Assim, com a perfeição inacreditável, totalmente, insuperável. Totalmente. Isso começou, não sei, uns 5.000 antes de Cristo, não é? Massividade, sim. Mas é bonito quando a gente assim inventa coisas ao redor, não é? Assim, acho que é riqueza.
Então vem com que o ponto, não? Ele sempre pergunta o que levou a isto, o que apoiou, o que está por trás, como foi possível esta coisa tão grandiosa. Então diz, sem uma grande e única disciplina envolvendo uma perfeita educação de alma e mente, um resultado tão imenso e persistente teria sido impossível. Sem uma grande e única disciplina envolvendo ou levando a uma perfeita educação de alma e mente, um resultado tão imenso e persistente através de milênios, até hoje ainda, teria sido impossível. Seria um erro tentar ver o sucesso ariano, tentar ver o segredo do sucesso ariano nos detalhes da instrução dadas nos ashrams antigos e nas universidades antigas, enquanto isto nos foi legado. Seria um erro verificar o segredo do sucesso ariano, sucesso dos arianos, da raça ariana, nos detalhes das instruções dadas nos ashrams e universidades antigas, enquanto isto nos foi legado. Devemos saber qual foi o princípio e a base nos quais os detalhes foram alicerçados, ou edificados, ou alicerces edificados. Devemos encontrar, ou precisamos encontrar o segredo de seu sucesso num conhecimento profundo da psicologia humana em sua sutil aplicação aos métodos de treino e instrução intelectuais. Encontraremos o segredo de seu sucesso num profundo conhecimento da psicologia humana em sua sutil aplicação desse profundo conhecimento aos métodos de treino e instrução intelectuais. Então a resposta é como que única, não? Porque ela é totalmente criativa. Porque não diz, então, descobrimos um documento antigo que nos diz isto, tal, blá, 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 blá. Provavelmente significa isto. Aí vamos ver como, etc. Não, diz ele. Tudo isso não adianta nada. Isso é fragmento, resíduo. Isso é morte. Isso é coisa morta de algo que tem uma vida enorme, criativa. A partir daí, não. Mas, com certeza, para chegar a isto, deveria ter uma força de disciplinar fantástica, que pudesse reunir tudo isto e construir tudo isto. Só algo de muito poder, uma autoposse de energia, ou da energia, pode levar a uma coisa tão grande. E então encontraremos, diz ele, o segredo de seu sucesso num profundo conhecimento da psicologia humana e de sua sutil, não grosseira, não mecânica, de sua sutil aplicação aos métodos de treino intelectual e instrução intelectual. Então não seria, vamos dizer, uma genialidade que como que intuitivamente chega às coisas. Isso pode ser uma feição, mas isso não dá base, isso não dá alicerce. Isso pode dar o impulso, isso pode dar o avanço, mas a coisa tem que ser alicerçada. Então, para ser alicerçada, tem que ter algo, tem que ter primeiro um treino, uma instrução sistemáticos e uma disciplina desenvolvida a partir com base nisto.
esse treino, então, e essa instrução diz ele, não pode ser algo imposto, algo artificial, mas tem que ser algo de conformidade com a natureza humana, com a psicologia humana. Quer dizer, tem que corresponder aos dotes naturais, às tendências naturais, às aspirações naturais do ser humano. Se corresponde a isto, então a coisa vai longe. Se vai contra isto, a coisa pode, por força, perdurar um certo tempo, mas depois vai decair e vai quebrar. Então vai ser assim, totalmente lógico e real, não? O que eu achei interessante também essa parte aí é porque ficou claro para mim, né, como eu entendi, que o método, assim, quase que não tem importância, a maneira como se refere ao método, né? Quer dizer, uma aplicação sutil dessa compreensão, né? Sim. Da psicologia aos métodos. Uma aplicação dessa compreensão aos métodos. Quer dizer, eu não senti uma grande importância aí para outros métodos. Porque hoje, no sistema educacional, por exemplo, a questão toda é trocar, né, de métodos, sempre métodos novos, em cima de uma mesma compreensão, assim, na verdade, né? Não sei, eu gostaria que... A questão seria só, essa sutil aplicação só pode, vamos dizer, realizar quem tivesse muito conhecimento e muito poder e muita percepção, muita... O que me chama a atenção é que ele fala sutil aplicação dessa compreensão aos métodos, ele não fala de aplicação de métodos. Sim. Me chama a atenção. Seria porque não tem muita importância esses métodos ou não seria isso? Não é necessariamente o que ele diz. Acho que o método é necessário, sem dúvida. Sem método não se chega a nada. Não é necessário, mas o tipo. O tipo do método. É que, por exemplo, lembra aquelas conversas da mãe com os professores do Action, que ela fala assim, de que afinal o método que vai ser usado pelo professor não faz tanta diferença. A diferença estaria no que ele é, né? No que o professor em si é. Né? Bom, isso a gente vem falando desse sempre, não é? Eu só no momento, assim, não quero que a questão do método fique descartada totalmente, porque aí a gente entra num terreno perigoso. Se ele fala aqui que existem métodos de treino intelectual e métodos de instrução intelectual, então isso, se ele diz isso positivamente, então isso deve ser ouvido também. Embora realmente, como eu disse, seria a sutil aplicação desse conhecimento mais profundo a esses métodos. Mas os métodos têm que existir. Sim, isso... Só se todos fossem totalmente já afinados entre si. Aí não precisa de nenhum método, é óbvio. Aí as coisas como que fluem e funcionam. Mas a verdade é que poucos são afinados entre si. E a maioria não quer nem saber. Então aí você tem que trabalhar com o método, atrás de método. Tudo depende de como você usa o método, aí sim. Como a gente fala assim tantas vezes aqui, vamos dizer, não quer dizer nada, uma escola montessoriana, e daí? Quer dizer isso, vamos dizer, eles copiaram o método, ou alguma coisa do método, vamos dizer, o que chega da Europa até aqui nem é sempre assim, garantidamente a mesma coisa, não é? E daí? Quem é que ministra isso? Meninas de 18 anos que saíram aqui em moda do colegial e não sabem nada e fizeram 4 semanas de preparação para isso? Não pode ser nada. Quer dizer, isso é verdadeiro totalmente, que o método não faz a coisa. Agora você vê, a sutil aplicação foi o profundo conhecimento da psicologia humana, que é da natureza humana, das várias partes do ser humano, de seu funcionamento, interrelacionamento,
das leis de crescimento, ritmo de crescimento, dos estágios de capacidade que cada um de nós tem de conter, de assimilar, de construir. Então, é uma sutil aplicação deste conhecimento aos métodos, que fazem que os métodos possam ficar mais elásticos e mais conforme a natureza do ser humano. Na base do velho sistema ariano estava a toda importante disciplina de Brahmacharya. Sobre Brahmacharya não vai falar mais em detalhe aqui, isso vem na outra leitura. Sim. Você já leu aí que parece que ele fala de educação da alma? Eu li antes, não é? Sim, você falou uma coisa, não? Não. O que seria isso? Quer dizer, ele colocou, depois das várias perguntas que ele fez, com a primeira resposta, ele diz, sem uma grande e singular disciplina envolvendo, culminando talvez, uma perfeita educação de alma e mente, um resultado tão imenso e persistente teria sido impossível. Quer dizer, grande e singular disciplina me pareceria como que em geral, como um traço da própria cultura, da própria sociedade. Dos próprios homens que buscaram na época. Ora, isso não teria como que base, ou não levaria a nada, senão simultaneamente a educação correspondesse a essa disciplina, ou preparasse os novos seres para a disciplina, essa disciplina. E essa disciplina me parece seria uma disciplina total, não? Que envolveria todo o ser humano. Então, essa perfeita educação de alma e mente, que não é uma educação mental, intelectual, ou parcial, de alguma maneira, mas que, em primeiro plano, apela para as duas maiores faculdades nossas, faculdades, alma e mente. Quer dizer, alma, a gente... alguma coisa já se falou, não? Seria uma educação para grandeza, nobreza, desprendimento de si, coragem, compreensão de beleza, pureza, de união com a natureza, com as coisas, com as pessoas, de complexidade, de aspiração, de busca e tudo mais. E mente é óbvio, parece. Também de refinamento interior, não? Aí entrariam as artes, com certeza. Por exemplo, ele fala dos rishis antigos, não? Que escreveram os hinos do Rig Veda, que eram grandes poetas inspirados ao mesmo tempo, que viram a natureza e a partir da natureza criaram seus símbolos, suas imagens. Então, parece assim. O que entre nós é assim, tingido como romântico, não? No fundo, assim, exagerado, viver na natureza, ou apreciar a natureza, fazer poesia a partir da natureza.
Então, como que dizendo, se não houvesse uma perfeita educação tão universal, tão ampla, impossível chegar a uma disciplina forte e que, como que enfaixe tudo que é o ser humano e tudo que ele possa fazer no mundo. Eu não quero ultrapassar, quer dizer, você a reunião antes realmente foi assim, acho bem puxado. São 10 agora. É bom terminar aqui e amanhã continuar aqui? Ou ir até 10h30 mesmo? Porque não precisa ser, o número de minutos não importa. Se todo mundo achar que deve continuar, então continuamos, mas se... Como é? O quê? Não, aqui estamos no fim de um parágrafo. Agora leria um novo parágrafo, com novo material, que termina com a pergunta interessante. Onde esta energia pode ser encontrada? Agora a gente já quer um Mas pode ser também ficar com, assim... como suspeito. Para amanhã. Porque todo mundo já é curioso. Pode ler uma vez e amanhã retoma, né? Ler uma vez agora? Só ler uma vez. Não digo nada além. Na base do antigo sistema ariano estava a toda a importante disciplina de Brahmacharya. A primeira necessidade para se construir uma grande superestrutura intelectual é prover um fundamento forte o suficiente para suportá-la. Aqueles sistemas de educação que começam de um conhecimento insuficiente do homem pensam que forneceram uma fundação satisfatória quando deram ao estudante uma ampla ou uma volumosa ou bem selecionada massa de informação sobre os vários assuntos que compreendem a melhor parte da cultura humana do tempo. A escola dá os materiais. Cabe ao estudante usá-las. É esta a fórmula. Mas o erro aqui é fundamental. Informação não pode ser o fundamento de inteligência, mas pode ser somente parte do material de dentro do qual o conhecedor constrói conhecimento. O ponto de partida, o núcleo de nova descoberta e ampliada criação. Uma educação que se limita a fornecer conhecimento não é educação. As várias faculdades de memória, julgamento, imaginação, percepção, raciocínio, que constroem o edifício do pensamento e do conhecimento para o conhecedor, devem ser equipadas não somente com suas ferramentas aptas e suficientes, com suas ferramentas e materiais aptos e suficientes, mas treinadas
para produzirem novos materiais e usarem com mais habilidade aqueles que já possuem. E o fundamento da estrutura que eles têm que construir pode ser somente o fornecimento de um fundo de força e energia suficiente para suportar as exigências de uma atividade continuamente em crescimento da memória, do julgamento e do poder criativo. Onde é que tal energia pode ser encontrada? Oi, tem muita coisa. Você volta amanhã? Volta? Aqui vamos. Eu aconselho esse, então, infelizmente, que sempre, assim, qualquer forma de educação assim, que existe, né, sempre, o princípio é, de alguma forma, é mexer com a mente, né? Certo ou errado, mas sempre a gente tem que trabalhar com a mente. E em nenhum momento a gente aprende também a não mexer com ela, assim. Quer dizer, tem que funcionar, pensar, raciocinar e nunca ouvi falar assim que a gente aprendesse também quando não precisar também não fazer isso, assim, voluntariamente. Né? Nenhuma educação mesmo. Isso eu imagino que deveria fazer parte da educação também, a gente ter esse... Sim. Porque quando fala assim, em não pensar só se pensa em meditação, uma coisa assim, como não tem nada a ver com a educação, eu acho assim, que deveria ser assim, uma coisa da educação mesmo. É, como se a mente, vamos dizer, como se não é a mente, afinal a mente é tudo isso, mas como se o aplicar conceitos ou traduzir para uma linguagem mentalizada, um pensamento mentalizado mental, todas as percepções e todas as ocorrências, vivências, como se nisto justamente assim estivesse uma corrupção mesmo, não? Porque, por exemplo, a criança, enquanto pequena, ela só aprende fora da mente. Não tem ainda nenhum estofo, nem a capacidade mental para aprender. Mas ela aprende, vamos dizer, onde está quente, onde está frio, onde está agudo, onde está redondo, o que for. Quer dizer, ela aprende, o cérebro registra e responde. Então, são aprendizagens sem mente, pelo corpo, pela sensibilidade do corpo. Vamos dizer, a faculdade sensorial da mente, o que lida com os sentidos, ela funciona, mas não traduz para a noção de agudo, deve traduzir para alguma formação dentro, que depois nós traduzimos pela palavra agudo, ou redondo, ou o que for. Mas ainda não tem palavra para isso, não tem ainda essa tradução para uma convenção, onde no fim a própria palavra substitui a experiência e substitui a vivência. E quando que você saiba falar, dizer amor ou dizer Deus, então prova que você tem amor e tem Deus, ou tem a Deus. Mas a questão é justamente a fala, enquanto isso é uma indevida substituição pela própria vivência, pela própria experiência, pela própria realidade. Ele depois vai falar do conhecimento direto, não? Que vem sem a mente ser usada. E isso seria como que a nova faculdade, a nova conquista que teria que ser feita por nós. E a mãe justamente fala como, assim, último, a educação mental, não? Como último item,
depois do controle do pensamento, o silêncio mental, para que se possa receber o conhecimento verdadeiro. Então, assim, é como se fala, não? Como se diz. Então, no fundo, nós poderíamos também... aí é perfeitamente como ela fala naquela questão do aumento das circunvoluções do cérebro, não? Quando ela diz, você não deveria ouvir com a mente, quer dizer, como que querendo captar e a partir daí trabalhar com os métodos comuns de lógica, de pesquisa, de comparação, de análise, aquela coisa que você ouviu. Aí só dá dor de cabeça. Não. Ouça profundamente, bota a mente de lado. Ouça, abra-se ao que vem. Deixa entrar. Isto vai trabalhar por você. Um dia você saberá, sem nenhuma pesquisa. Ao mesmo tempo que ele diz, você vai naturalmente, como um ser inteligente, um ser que pertence a uma cultura mental, mexer e remexer 1000 questões, 1000 problemas e pensar sobre 1000 coisas. Quer dizer, a própria atividade mental, cerebral, não será estagnada, não será paralisada. Mas não sobre este sujeito. Este é um conhecimento que tem que vir de dentro de você. E virá. Então, nesse sentido, nós poderíamos também, assim, nos educar, ou aumentar-nos em termos de educação, que é ouvindo sem deixar a mente entrar no jogo. É nesse sentido que Goethe, não, que sempre me impressionou, eu já citei várias vezes, está numa das Ananas, quando a gente publicou Palavras de Goethe, ele diz, eu não preciso relembrar nada exteriormente. O que de essencial me alcançou e se uniu ao meu ser está nela e criativamente trabalha nela. Do resto, precisar de alguma coisa para se lembrar exteriormente não leva a nada. Então, é nesse sentido. É um poder ter essa atitude, não é? Enorme. Eu fico assim, pensando como essa coisa podia ser trabalhada assim, praticamente, assim, e a partir de que idade, porque lá na Índia, assim, a própria escritura, não sei explicar bem como é que é, mas já é bem comum para todo mundo que determinadas fases da vida é próprio para desenvolver determinadas coisas, né? Então, depois de certa idade, é bem comum que se queira viver essas coisas, né? Mas do lado de cá não tem isso, quer dizer, na escola não tem, na vida comum não tem. Então, como é que isso entraria, assim, e a partir de que momento? Porque criança e adolescente tem que ativar a inteligência, né? Tem que ativar a mente, funcionamento. E esse outro lado, assim, como é que entraria? Você entra o tempo todo, desde o começo, não? Vamos dizer, porque me parece é uma atitude fundamental, vamos dizer, ou esta é a nova atitude da educação, ou vamos dizer, não é um requinte ou um método aplicado num dado momento, numa dada fase. Mas isso seria como que uma nova base mesmo, como eu disse, um novo centro de educação, da educação. A meu ver seria, dependeria tudo do educador, como ele avalia, primeiramente, o que vem da criança. O que ele oferece a ela, mas especialmente como ele avalia, como ele percebe o que ela faz.
E como é que ele, vamos dizer, como que responde a isso? Então, se ele, qualquer reação, ele conduz para a aprendizagem da linguagem convencionada, conceito e tudo mais, e prende a isso, então, perdido o potencial da criança. Mas se ele admite que a criança possa ter suas percepções informuláveis por enquanto, e ao lado disso, vamos dizer, dá os primeiros elementos de linguagem, mas sem comprometer e sem cobrar isso da criança, que repita e se fixe nisto, eu acho que as coisas poderiam talvez crescer simultaneamente e poderiam aos poucos a criança começar a usar a linguagem de seu jeito, mas não ser presa a uma linguagem padronizada e poderia ter as suas vivências, as suas descobertas. Ora, é irrealizável no nosso mundo, não? Porque também você não está só com a sua filha, não? Mas tem lá um montão de gente, não? Quando você não está, então acontecem mil coisas. Mesmo, acho que Não, teria que ter uma afinação total das pessoas, não sobre esse assunto, não só sobre esse assunto, mas do ser, simplesmente, não só esse assunto, mas total. Só neste meio se poderia pensar que uma nova geração possa crescer. Mas lutando contra os outros, e em um dado momento que ele fecha os olhos, se afasta, os outros estragam a coisa totalmente, não tem sentido. Vamos dizer, não pode levar muito longe, não. Mas depois não deveria haver a tradução mental que ela fala assim, depois de compreendido, não deveria haver. Deveria. Você deveria tentar isso? Mas deveria tentar, vamos dizer, primeiro, me parece, na consciência de que essa tradução sempre será manca, nunca será suficiente. E ao mesmo tempo, uma tradução criativa. Está. É interessante, por exemplo, aqui eu insisti em algumas coisas quando eu li lá em cima. Então, nesse novo parágrafo, ele diz: as várias faculdades de memória, julgamento, imaginação, percepção, raciocínio, que nos ajudam a construirmos o edifício de pensamento e conhecimento. As faculdades de memória, julgamento, apreciação, imaginação, percepção e raciocínio. Terminar o parágrafo, ele fala que seria necessário um fundo de força e energia suficientes para suportar as exigências de uma atividade continuamente em crescimento, além disso, da memória, do julgamento e do poder criativo. Então, memória deve ser exata, fiel, não pode ser criativa, senão você está perdido. Quanto mais criativa a memória, tanto mais você está perdido, não é? Então, a memória tem que ser fiel. Seu julgamento das coisas, sua apreciação, não pode ser fantasiosa, mas tem que ser real. Tem que ser uma percepção exata, precisa. Então, isto ele coloca à parte e no começo. Ora, imaginação, percepção, raciocínio, ele me parece reúne aqui como poder criativo. Imaginação, percepção e raciocínio, que é como se os três se complementassem, não? Eu imagino algo, aí percebo certos traços, certos elementos, que então o raciocínio vai então mediar entre o que imaginei e o que eu vejo, e vai me dar talvez agora
a média certa da coisa. Mas é um processo criativo. Não posso só ficar na imaginação e dizer, é assim, uma coisa é assim, já sei como é assim. E também não posso só ficar dizendo, bom, o que eu sei é isto. Então não quero saber de mais nada, só isso que eu sei. Então fica pobre a percepção só. Mas justamente o jogo da inteligência agora, entre as várias percepções, elementos percebidos, e aquilo que é imaginável, encontrar agora o ponto certo, não? Conseguir construir uma imagem real da coisa. É diferente ser criativo e ser inteligente? Como assim? Porque a própria natureza é criativa, mas não inteligentemente. Ela cria constantemente, mas não inteligentemente. O raciocínio poderia ser criativo ou não? Parece ele sozinho não. Ele teria que ser, como vemos aqui, parece que aliar a alguns outros poderes, como aqui cita imaginação, percepção. Aí o raciocínio tem um material. Ele é o trabalhador, não? Precisa de um material que ele possa trabalhar. Ele tem também a inteligência, né? Seria também um... Claro. Me parece o raciocínio não é a inteligência, mas me parece uma função da inteligência, uma faculdade dela. Certamente, quanto mais inteligência tiver, tanto mais eficaz e tanto mais feliz o raciocínio, possivelmente. Quanto menos inteligência, tanto mais cego. Isso é uma coisa que a gente está nisso. Totalmente. Por exemplo, vamos dizer, eu percebo, vamos dizer, numa pessoa certas características, certas coisas que eu vejo, que me chamam a atenção. Então, é a percepção. E o raciocínio, então, como que chama chama a memória, a sua ajuda para poder opinar sobre o visto. E a memória, então, diz que, não sei, esta pessoa se viu tais elementos ou não se viu, ou em casos semelhantes que se conheça aquela coisa que se viu aqui, significa isso, aquilo. Aí então tudo depende, não? Se então tem a imaginação, o poder criativo, então vai dizer, bom, mas esta pessoa não é igual às outras pessoas. Mas ela é diferente de todo jeito. E talvez muito diferente. Então o que se vê não pode ser a mesma coisa, ter o mesmo efeito e ser tratado do jeito em que se é tratado nos outros. É impossível. Aí depende agora tudo do raciocínio. Com que imagem que ele completa, como ele completa o dado. Se ele fica, vamos dizer, como que nivelando a coisa e tratando como todo mundo seria tratado, ele é falho. Ele é estúpido, na verdade, não é inteligente. Mas se ele consegue reunir a esse dado uma outra percepção totalmente diferente, que parece que não tem nada a ver com isso, mas ele talvez encontre a resposta certa.
Então, o trabalho criativo seria, me parece, um conjunto, quer dizer, a reunião de várias faculdades, várias forças que se completam mutuamente. Cada um tem sua função. Então, nesse sentido, isso foi sobre a mente, né? De um lado, ela não teria nunca a capacidade de encontrar a verdade da coisa ou sobre a coisa, e por outro lado, ela deveria trabalhar criativamente. Ela não quer ouvir isso mesmo. Bom, aí vamos terminar com isso, não? Então amanhã continuamos.